Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 5, um texto bem conhecido nosso, e fiquei refletindo. Estava lá no Janga, e o profeta Eliseu está recém-ordenado ao ministério profético, já tinha vivido algumas experiências. Os irmãos veem, o fim do ministério de Elias é o início do ministério de Eliseu. Eliseu vive, lhe digo, experiências tremendas, começa a profetizar, e uma delas é a morte de um rei, a outra o filho de uma sunamita, não bem lembro, a Bíblia é melhor, sunamita, e também a panela que foi tirada, os pães que satisfizeram 100 homens, e aí segue uma sequência de experiências profundas, entre uma delas o azeite da viúva, e aí segue, que não é o projeto que eu vim pregar expositivamente, o que Deus usara através de Naamã como instrumento para a glória dele. Mas trazendo para os irmãos em si essa experiência de que quando Deus usa anônimos para nos ajudar, é prova da sua graça, em que não merecemos nada e Ele usa pessoas. O fato, queridos, é que este homem que estamos tratando, que é um general, em que o rei envia uma carta para outro rei, para que ele fosse curado. Se os irmãos olharem o versículo 1 de Atos Rubens, do capítulo 5, é invejável o currículo deste homem. Ele é comandante, ele é um grande em meio a todos, é notório, tem conceito e também é herói de guerra. Mas lá no fim do verso 1, né, tem um porém aí. Qual é o porém, Rubens? Leproso. Essa mensagem sobre o leproso não é algo tão simples. Estamos falando de algo que não tem cura, manchava. Se ele tivesse no meio do povo de Deus, era tido como amaldiçoado, não poderia conviver socialmente, porque poderia ser apedrejado, vivia de forma marginal, e é este homem exatamente que tem um currículo de dizer, olha, ele tem isso, ele é isso, mas é leproso, contudo, porém. Mas creia, queridos, que o pecado não é diferente. Podemos ser, em vários sentidos, ter sucesso, êxito, mas o pecado é a chave. Há tantos anos tentam se livrar do pecado e não conseguem. Eu não estou falando, eu estou falando daquele pecado que acompanha a vida da pessoa depois de que se converteu, ainda continua trabalhando. E alguém aqui não se engane, que eu tenho certeza, se houver em meio da gente muita sinceridade, diga lá no seu coração que ainda há pecados que não foram vencidos, que incomodam, louvado seja Deus que incomoda, ruim é quando dá prazer, porque aí o sangue de Jesus não está mais purificando, porque quando não dá prazer, gera dor, aí sim o Espírito Santo ainda está agindo. É por isso, queridos, que esse porém que é dito sobre este nome deve ser entendido entre vários atributos que podemos alcançar. E eu digo, podemos alcançar sucesso, podemos ir até ter uma vida espiritual invejada, porque quem aqui não pode enganar o outro? Eu lembro, eu sempre falo isso, mas eu tinha um amigo que eu conheci lá em Recife, ele morou muito tempo em São Paulo, e ele consertava guarda-chuva, e ele usava terno, ele usava um terno impecável, com uma maletinha, ele consertava guarda-chuva, ele consertava panela de pressão, não tinha ainda panela de pressão, panela, bacia, ele sentava no chão, botava as ferramentas, saía puxando os equipamentos, com martelo, guarda-chuva, sombrinha, que eu não sei se aqui em Brejão era comum as pessoas consertarem esse tipo de equipamento, de acessório, mas a região lá era comum, porque não era algo tão simples comprar um guarda-chuva e uma sombrinha, era algo muito complexo, e ele consertava, e ele andava de terno e gravata. Quem encontrasse com ele diria, porque no mínimo um doutor, porque até então nem era todo crente que poderia estar usando um terno naquele tempo. Porque nós podemos enganar alguém com a estética,
alguém que procura prepara para uma boa oratória, uma boa argumentação. Eu tenho certeza que eu não sei se Raíssa já viveu essa experiência de um professor que chega com uma boa erudição, eloquente, mas lá no final você percebe, com o passar do período, que ele não tem tanto conhecimento. Eu não sei se a irmã Raíssa já teve essa experiência de dizer: esse professor é só, como nós usamos na linguagem lá, é migué. Eu não sei, é um enchedor de linguiça. Ele começou tão bem, agora só faz encher linguiça. Já, quem é que não se deparou com vendedores, com uma boa argumentação, e aí tem uma boa oratória, e lá no final o produto dele não é tão bom, mas ele consegue vender pelo argumento. Aí quantos aqui não caem nessas armadilhas daqueles com um bom diálogo, uma boa conversa, a boa oratória, a boa argumentação, mas diante de Deus nada disso vale? Por que eu digo isso, queridos? Podemos parecer ter uma vida espiritual tão séria e ser mesquinho. Podemos ter uma vida espiritual que aparentemente é tão santa, mas carregada de orgulho. Quantos aqui não caem nessas armadilhas? Devemos, queridos, nos livrar desses porém. Esses porém são muito perigosos. Fulano é gente boa, porém. Fulano é crente, porém. Fulano é membro de igreja, porém. Mas sermos quem somos. Um segundo ainda entendo que quando aquela que a consequência de suas conquistas, eu lhe digo, entra em cena, e eu lhe digo que a consequência é que ele leva para sua casa uma menina. E veja no verso 2, tem nome essa menina? No verso 2, alguém pode ler para mim o verso 2? Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Foi uma das conquistas dele. Essa menina, possivelmente, ninguém levaria uma jovem para casa. É que muita gente se engana. Nabucodonosor não colocou Daniel e seus amigos lá porque achou bacana, não, viu? Eram homens preparados, eles eram príncipes. Eles tinham conhecimento da argumentação, eles tinham conhecimento da sua vida judaica. Eles eram homens preparados, com uma boa oratória, conhecimento, e é ali que vai surgir a oportunidade de um rei dizer: eu não confio nos meus, mas eu vou confiar nesses homens que agora são meus escravos. Que é isso? E se você ler o livro de Daniel, Daniel tem uma boa argumentação. Mais uma vez, não se engane, Deus usa quem Ele quer, mas Deus usa quem se prepara para as oportunidades. Como é que você vai pregar o Evangelho se não conhece a Bíblia? Se não conhece nenhum versículo, não conhece nem a história do versículo? Para não estar falando, como esses dias eu até me assustei, alguém me deu um texto e um ao outro ajudou e disse: nossa, que Deus está mandando te dizer. Eu disse: mas Deus mandou dizer, pega o contexto. Ao esforço foi para fazer um ídolo e adorar. Pode pegar lá em Isaías. Não está mandando se esforçar para ir servir a Deus, não. Está mandando se esforçar para adorar um ídolo, para ser pagão. Ele fala como o esforço daqueles que eram artifícios. Chegavam a dizer ao outro: se esforce, não desiste. Embora o profeta está pregando ao contrário, se esforce. E pessoas dando esse texto como se fosse Deus falando para cada um de nós. No contexto, não. No contexto está falando sobre pagãos. Por isso, queridos, aquela menina chega ali em cena. Ela está sob a tutela de um general, agora a serviço da esposa dele. E eu fico pensando que apesar do seu estado de escravo, e alguém que está a serviço, é uma pessoa que está a serviço doméstico, não por sua vontade, não por um salário, mas por uma imposição. Mas uma coisa que ela não perde é a fé. Ela sabe quem é. E quantos de nós nos perdemos tão fácil? Quando o medo toma conta do coração, quando coisas esquisitas que sem um bom entendimento acontecem, que as coisas acontecem mesmo. E eu lhe digo que essa menina me ensina tanto. No meio de tudo, ela não perde a fé, ela tem conhecimento. Eu gosto quando diz
Quantos de nós, diante das circunstâncias, ficamos sem orientação e não conseguimos apontar a direção para alguém? Apontar a direção para alguém é encontrar alguém no desespero e dizer: eu conheço um que resolve esse problema. A igreja, querido, tem Jesus, que é a nossa salvação, e nós devemos apontar para onde há salvação. A salvação não está numa comunidade, numa denominação, não está no uso de costume, não está numa liturgia, está tão somente naquele que é Salvador, morreu por mim e por você. Aleluia. Um terceiro ponto, quando o rei escreve para outro rei, e é bem interessante os irmãos observar que o rei vai dizer: olha, eu estou certificando que foi eu mesmo que escrevi essa carta para você. E o que recebeu, leu e disse: cura ele. O outro diz: não sei curar. O verso 6 e verso 7, pode ler para mim, Diácono? Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Primeiro ponto. Observe que a informação começou com uma menina. Essa conversa agora chega no palácio, na boca do rei. E quando o general disse: olha, a menina disse que lá em Israel eu vou ser curado. O rei disse: então vai. Os irmãos estão percebendo o peso da palavra, o peso da palavra da verdade. Nunca se esqueça, pregue a tempo e fora de tempo, porque não é eu e você, é a palavra. A palavra sai da boca de uma cativa e vai para a boca da maior autoridade que ela tem. Agora observe que quando essa palavra agora chega onde poderia ser direcionado e dizer: é aqui que tem cura mesmo, porque aqui tem um Deus de Israel. Não. Olha, um pagão creu, um rei pagão creu. O rei, me desculpa a expressão, de igreja não creu. Vai se desesperar pelo medo, porque ele era vassalo nesse tempo do rei. Disse: ele quer romper comigo a aliança que me fez. Ele agora não quer mais levar a sério o que me prometeu. Veio medo. No verso 8, o profeta fica sabendo do problema. Os irmãos já perceberam que a Bíblia diz que nós somos o povo santo, sacerdote real. E esse sacerdócio agora, que era para os levitas, agora é para todo crente. Nós temos um sacerdócio, o sacerdócio da pregação, o sacerdócio de levar alguém à salvação. Porque, querido, se alguém se converteu, não precisa ir atrás de pastor, não. Você mesmo ora, entregando aquela vida. Porque nós temos um sacerdócio. E quando se esquece disso, eu gosto que Eliseu, ele sabe exatamente o que aconteceu. O problema veio e ele vai questionar o rei. O maior problema não é curar Naamã, é dizer: porque você rasgou suas vestes. Ele poderia questionar: o problema não é Naamã, o problema não é outro rei, o problema é ele, porque você rasgou. O homem de Deus está decidido pelo poder de Deus. Vai chamar aquele homem e dizer: olha, mergulhe, e nem vai lá, manda dizer. Lembra que o rei mandou uma carta dizendo que aquele é servo. Eliseu diz: eu também sou servo, mandou para o servo. E é o servo que vai dizer: Geazi, mergulhe. Queridos, lá no verso 11, a verdadeira doença vai se manifestar. Pode ler para mim, Diácono, verso 11. Essa é a verdadeira doença que apareceu. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia até comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Pensava ele. A quantos de nós nos enganamos naquilo que pensamos, queridos? A quantos de nós? Pensava ele.
A verdadeira doença, queridos, agora se manifesta. Orgulho, pensava eu. Quantos de nós queremos que Deus resolva os problemas de acordo com o que desejamos, como desenhamos, como queremos? Eu sempre digo a Silvânia, 2026 eu renovo o meu compromisso diante de Deus de orar pelos meus filhos, de amar os meus filhos ardentemente. Até abro meu coração, porque até Silvânia hoje eu ri, porque a semana passada a Silvânia disse: olha, Jéssica passou aqui com um grupo de amigos que também são meus amigos e foram para a Piranha. Eu jurei que ela passou por aqui. Eu fiquei, gente, eu passei um dia, uma noite, outro dia, outra noite, e vou ser sincero, só vim me acalmar agora de tarde. Foi, eu fiquei com raiva. Eu tenho certeza que quem ama os filhos, quando vem essa decepção, que no meu caso, eu estava enganado, eu reclamei com a minha filha, reclamei com meu filho, reclamei com a mãe, reclamei com minhas irmãs. Eu digo, Jéssica passou em frente, a Brejão e não entrou. Fiquei magoado. Aí minha filha chega, aí Silvana disse: pô, filha, ela está vindo por aqui? Não, já eu estou enganado. Ela veio parar na cama. Eu disse: ih, rapaz, eu ainda bem que eu cometi um erro. Então ligue para ela que não venha não, porque vai atrasar a viagem. Aí minha filha, para dar um nó, né, nesse urubu aqui, veio em casa. Tomou um cafezinho, comeu um pedacinho de bolo, me deu ainda uma lembrancinha. Eu disse: filha, eu quero lhe pedir perdão, porque eu estava com raiva. Porque aí Silvana tomou a palavra, ele estava com raiva mesmo. Porque eu amo meus filhos. Eles podem vir com quem vir dentro do carro, entra na minha casa, porque é minha filha. Minha filha, meus filhos, eu amo, eu oro todo dia. Porque é o Deus que me salvou, salva eles também. Foi quando ela disse: ô pai, não é que a gente foi para o Paranatã, saiu dizendo o caminho, passou por Aguatela, passou por Barro Branco, eu não sei qual é aquela Ouro Branco, saiu, até Delmiro entrou. A gente não passou por aqui não, pai. Eu digo mais a informação aí, Silvana, foi que eu me enganei. Você me perdoou, pai? Ah, tranquilo. E eu fiquei leve, alegria. Sabe por quê, queridos? Pensava eu que eu estava enganado. E quantos de nós nos enganamos com os pensamentos precipitados? Pensamentos precipitados. Quando ele vender água, viu? Fica a posta, viu? Depois eu vou contar os irmãos. Vamos tirar alguns conselhos para nossas vidas? Uma série de conselhos para 2026, eu tirei 3 para a minha vida e quero partilhar com os irmãos. O cuidado com os porém. Não vou porque não gosto do lugar da pessoa. Não vou porque alguém me fez isso. Porém não vou porque estou magoado e aí serve. Isso tudo, querido, ofusca nossas conquistas. Tenhamos cuidado com os nossos porém. Segunda lição: se não formos reconhecidos, não é problema, pois anunciamos a Jesus. Dizer o faminto, aonde tem pão, o servo deve fazer. Assim como aquela menina que nem nome tem, os soldados de Naamã, nenhum tem nome também. Mas eles vão dizer: se pedisse uma coisa ao Senhor bem difícil, o Senhor não ia fazer. Quanto mais dá um mergulho. Se pedir para muitas pessoas fazerem coisas difíceis para ter um relacionamento com Deus, como andar de joelho, nada contra quem quiser acender vela que acenda, mas acende um cabo de vela, ao ponto que quem conhece o povo da Dona Conceição, chega o bombeiro, tem que estar apagando de tanta coisa acesa, e faz, porque é complicado, é difícil subir aquele morro, tanta gente não faz isso. E por que não dizer: Jesus está aqui a minha vida, eu entrego, me quebrantando, que seria aparentemente a coisa mais fácil. Aquele homem já deveria ter feito o terror para se curar, mas não queria mergulhar. Apareceu alguém e disse: mergulha, fosse coisa mais difícil. Minha mãe usava uma expressão: fulano está tão doente, que até chá de bosta de cachorro ele toma. Eu não sei se os irmãos já ouviram essa ironia, que é o absurdo. Não esqueçamos, queridos,
Não precisa ser nosso nome, em nossa vida. Precisa só ser Jesus. Ser Jesus. Porque o dono da igreja é aquele que cura. Amém. Terceiro e último ponto. Permitir sermos curados, queridos, principalmente da doença da alma, que é o orgulho. Não deixemos que em 2026 o orgulho venha nos enganar. Não deixemos. Eu costumo dizer, orgulho, segundo o princípio bíblico, é o que antecipa uma ruína. Naamã jogou o orgulho fora e mergulhou, foi curado. E esse último conselho seja aplicado em nossas vidas. Quando o orgulho bater na porta, dizer, Senhor, eu não vou levantar a cabeça, eu vou baixar. Vou baixar. Porque nos pés da cruz só tem uma posição de ficar. É abaixar. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Vamos ficar em pé.